Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Estou tão feliz hoje, especialmente. Eu sei que todo webinar eu falo, eu estou muito feliz porque fulano está participando, mas realmente o Gerson, eu conheço ele através do Cristiano, através do Excel Weekend, foi quando eu conheci o Gerson, através do Excel Weekend 1, e eu vi um gráfico dele maravilhoso no Excel Weekend e eu fiquei. Bom, enfim, eu vou falar depois, quando eu botar o Gerson também na câmera para a gente conversar. Primeiro, eu vou dar um boa noite para todo mundo, vou dar um oi para o Luiz e a Lidiane, que estão sempre juntos aqui com a gente, obrigada. Cristiano, que está aqui participando. Bruno, Rogério, Maiara, Tiago, Hugo, Arthur, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vi que o pessoal já está fazendo perguntas aqui, eu amo isso, adoro. Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho antes de chamar o Gerson. Ai, peraí. Mercado de BI para ir é bom? Para ir onde, Tiago? Para ir. Gente de Vila Velha, Maiara de Vila Velha. Nossa, estamos cada um num lugar. Tu é de Minas Gerais. Boa noite, boa noite. Tiago perguntou: alguém sabe se o conteúdo é gravado e poderá ou será disponibilizado posteriormente? Olha, Tiago, eu nunca falo que a gente grava, porque na verdade eu tenho que ver se a ferramenta gravou direitinho. Se tiver tudo ok, sim, a gente vai disponibilizar no YouTube, no canal do Vamos Analisar. Mas se não tiver ok, se a gravação ficar ruim, a gente não vai disponibilizar. Então, por isso que eu sempre falo para garantir a presença aqui, porque eu também não tenho como garantir a publicação lá no YouTube, tá bom? Nossa, o pessoal tá cada um em um lugarzinho diferente. Muito bom, sejam bem-vindos. O Arthur falou que estou indo no Excel Weekend porque vi um vídeo seu que indicou o Excel Weekend. Então, gente, eu vou chamar o Gerson para para falar um pouco como é que eu conheci o Gerson antes dele começar a apresentação dele e para falar também um pouquinho do Excel Weekend que o pessoal vem me perguntando muito. Deixa eu ver, cadê o Gerson? Deixa eu botar aqui. Gerson, vê se você recebeu o convite aí da câmera. Opa, acho que agora sim. Ah, entrou. Tudo bom, Gerson? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar. Eu adoro fazer essas lives. Então, muito obrigado, Lígia, pelo convite. Fiquei bem feliz. E bora lá, ó. Hoje eu tô com a camisa, ó. Ah, Excel Excel Weekend. Weekend, galera. Hoje até no meu É, grupo perguntaram lá, botaram um print no Instagram que tinha lá o convite do Excel Weekend e perguntaram uau. lá se vale a pena. Eu já falei um monte do Excel Weekend que vale a pena, melhor evento que tem da área, não tem como comparar e com certeza o pessoal vai inscrever mais gente lá. Tomara. Assim, eu sou suspeita de falar do Excel Weekend, né? Antes de falar do Excel Weekend, eu quero te agradecer também pela sua disponibilidade, por você ter aceitado participar do webinar e trazer um tema que eu vi que você falou em alguma live que era um tema novo, que você ainda não tinha trabalhado assim numa apresentação. Então, eu agradeço muito da sua dedicação em trazer um assunto novo aqui para gente e tão atual, né? Tão importante nos dias de hoje, né? Verdade. É. E bom, eu vou falar um pouco do Excel e de como eu conheci o Gerson, né? Tem tudo a ver, eu sou casada com o Cristiano Galvão, que é o organizador do Excel Weekend. Hoje eu ajudo ele no Excel Weekend, mas eu assumo que no primeiro eu falei, cara, que coisa de maluco é essa, cara? Ficar juntando o pessoal para falar um sábado inteiro sobre Excel, né? E aí o Cristiano vai me ajudar a me lembrar. O Gerson apresentou no 1 e no 2, mas aquele que ele trouxe o gráfico dos quadradinhos lá do BRIC foi no 1, tu lembra? Não, no primeiro, no 1 foi tabela dinâmica, fiz uma O palestra sobre primeiro. tabela dinâmica. No segundo, no 2, eu fui lá no domingo que eu apresentei sobre a tabela dinâmica, aquele gráfico de mapa. Sim, o gráfico de mapa no É. Excel. Foi genial. Eu fiquei, E aí foi no 4 a nossa, palestra do tocada. Gil daí. É isso aí.
Isso, aí no 3, que foi no Rio, você fez uma apresentação de. Não, Foi foi no não, no 4, 4. né? No 4. É, Sobre foi na mapas. mesma do Homem. Isso, é no 4 que você também entrou falando de gráficos também. Na Cada verdade, o gráfico 4, eu queria ter falado sobre storytelling já. Eu não sei se o já. Galvão vai lembrar, mas eu falei para ele que eu tinha interesse em falar sobre isso, só que daí eu tava com uma época que tava falando de uns mapas diferentes no Face e tal. E eu lancei um desafio no Facebook, e daí o Galvão mandou uma mensagem para mim e falou assim: Ó, Gerson, se ninguém acertar, você vai palestrar no Excel Weekend. E aí ninguém acertou como foi feito o mapa, e aí eu fui convidado para palestrar, mas foi bem legal, adoro essa weekend. Genial. E Genial. eu sempre falo pro Galvão e para todo mundo, na verdade, até nos meus cursos presenciais eu sempre falo, o Excel Weekend, para mim, particularmente, foi um divisor de águas na minha vida profissional, assim, de vida, na área profissional, assim. Foi onde que Legal. eu fiz o network dessas pessoas, que eu conheci todas aí no networking, é fantástico, pessoal, vale muito a pena. E descobri que eu não sabia muito de Excel, como eu achava que eu sabia. E que a gente vê muito disso, né? A gente vê onde o Excel pode Tô chegar. rindo. Eu tô rindo porque, bom, todo mundo me conhece pela esposa do Galvão. E todo mundo falava assim, mais no Rio, né? Quando a gente morava, antes da gente ir para São Paulo, eu era conhecida como a esposa do Excel. E eu achava que eu sabia também muito de Excel, porque eu sou casada com a esposa do Excel, então eu sei muito de Excel, né? E aí, quando eu cheguei lá, gente, que eu vi o pessoal, eu fiquei, caramba, gente, eu não conhecia ninguém ali, ninguém, eu era muito nova, assim, primeiro eu fui apoiando o marido, sabe? Eu Sim, falava, vou te ajudar, vou fazer o meu trabalho de boa esposa, e eu falei, caraca, eu não sei nada de Excel, eu não sei nada, porque é o que até o Cristiano comentou ontem, o Excel é uma ferramenta tão grandiosa, que é capaz de você trabalhar muito bem uma área e não saber do mundo que existe em outras áreas. Acho que é impossível uma pessoa, não conheço, que saiba tudo muito bem do que o exatamente. Excel pode fazer. Eu vejo o pessoal do financeiro trabalhando muito bem a área financeira, mas na hora de fazer algo um pouco diferente, talvez tratamento de banco de dados já não ajuda, não consegue, entendeu? Gente do banco de dados que já não consegue entrar muito na parte financeira, né? Gente que usa o Excel puramente para estatística, né? Outros que usam para dashboard, o pessoal fala que não existe isso. Existe, você tem até um curso disso, né? Você fala muito disso, de dashboards, tanto no Excel quanto no Power BI. Enfim, é uma ferramenta grandiosa. E aí a gente está se preparando para o 6, que a gente está muito feliz que o Cristiano conseguiu levar, vai levar nesse. Vai participar dos 2 dias, Carlos, né? Cristiano Carlos, que ele nada mais é do que o líder do time de desenvolvedores do Excel. Então, é o cara que, se você quiser que mude uma função, que crie alguma coisa nova no Excel, que tire, como é que falaram para tirar mesclar célula? Tinha que ser proibido no Excel. É um lugar para levar para o Carlos apertar a mão dele e falar, pelo amor de Deus, tira o mesclar célula do Excel, entendeu? Oportunidade única, né? Oportunidade única. Verdade. Assim, porque para falar com ele hoje vai ter que pegar um avião e ir para Seattle, Passeado, Seattle tocar a e campanha da tocar, Microsoft. esperar que eles te atendam, né? E a gente está muito feliz que o Carlos abraçou a causa. E é bom, né, Gerson, a gente ver o quanto que o Excel Weekend botou o Excel brasileiro no mapa, né? Nossa, cara, muito, Porque muito. porque ficava cada um isolado no seu trabalho, existia muito webinar já, o Conas da vida, que existiam, que explodiu na época, mas cada um ficava no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Cada um atuando na sua área, e o Excel o Excel que deu uma grande visão de falar assim, olha como os brasileiros trabalham em Excel. E a comunidade E, cresceu, ela fortaleceu muito com o Excel Week, porque a gente se conheceu pessoalmente, porque assim, a gente conhecia, né, pela internet e tal, mas o Excel Week a gente fez a gente se conhecer pessoalmente, que a gente lá no Excel Weekend 1, a gente já, no segundo dia a gente criou um grupo,
E até hoje nós temos esse grupo onde a gente troca muita ideia, o Galvão tá lá, e, né, Galvão, a gente fala muita coisa nesse grupo, então tem tanta coisa, quando alguém tem uma dúvida, tem suporte e outras curiosidades, e esse tipo de coisa assim, e foi muito legal, criou uma visibilidade muito grande, e muitas pessoas que estavam ali viraram MVP também, né, eu acho que pelo networking também ali, né, apesar que já faz um trabalho para a comunidade. E o Excel Weekend 1, por eu ver que eu não sabia muito de Excel, né, como eu achava que eu sabia, eu tive uma conversa muito legal com o Trovato, né, e o Trovato, eu falei, cara, eu vou ter que decidir uma área O MVP hoje, né? que eu tenho que decidir para uma área que eu vou, sabe? Ele é meu amigão até hoje. E eu falei, cara, e de lá que eu parti para a área de visual, de gráficos. Eu falei, cara, eu gosto de gráficos, então eu criei meu curso de gráficos um ano depois, né? Comercializei e tal. Os meus vídeos no meu canal, né? O foco é visualização de dados, gráficos. Eu criei o curso de dashboards, aí focado em tratamento de dados, porque o dashboard não é só apresentação visual, ele tem toda uma cadeia. Obrigada por avisar disso, a falar disso. Não, mas é meu curso, o pessoal fala que o meu curso diferencial é a questão, porque eu foco muito, muito em tratamento de dados, muito. Tem Claro. ETL, tem com Power Query, com tabela dinâmica, com fórmulas, e é o coração, é o negócio, né? Então, você não consegue apresentar algo que os dados não estão corretamente confiáveis e também bem organizados. Então, é fundamental a parte de organização dos dados de origem primeiro, para depois fazer a apresentação visual. 80% do trabalho, praticamente, você vai levar para tratamento de dados. Então, é uma área que eu estou E é gostando bom também ver muito, muito, muito mesmo. E é bom ver que o Excel, assim, ele uniu realmente a comunidade. A gente fala que somos bons porque estamos todos juntos bons, entendeu? Não dá para você falar assim, o Excel Weekend é bom por isso. Não dá. O Excel Weekend é bom pelo seu contexto, pelo network que você faz, pelo palestrante que você assiste. Cada palestra ali daria um curso inteiro de Excel, né? De um curso. E a união foi só para fechar e para o pessoal ter a noção de como a comunidade é unida e o quanto você consegue crescer depois de assistir a participar de um Excel Weekend, crescer profissionalmente. Eu vou empreender, agora eu quero também criar um canal de Excel, que o pessoal acha que é fácil, não é, né? Bom, enfim, não vamos entrar nessa discussão, mas eu quero empreender, quero passar a ter meu canal, quero começar a dar consultoria. Vale super a pena ir no Excel Weekend, e eu não estou falando só porque sou eu que organizo, mas o Gerson acabou de dar o depoimento dele. E para ter uma noção de quanto realmente o Excel ele é grandioso e abre esse network, só para vocês terem uma noção, ele está falando de Trovato num grupo, né? Falando de Trovato, vou botar o Ripper também no jogo, o Cristiano, a Karen fala de dashboards, que seriam concorrentes. Sim, É como se concorrentes amigos. Exato, é como se eu tivesse feito um grupo de WhatsApp e eu botei a Coca-Cola, a Pepsi e o Dolly junto, entendeu? Assim, vamos ser amigos, é mais ou menos bem isso, legal. porque eu acho que no mercado, Gerson, eu falo muito disso. Eu sempre falo, quando eu for fazer consultoria nas empresas, eles ficam tudo com muito foco no concorrente, né? Gente, não fica no foco no concorrente. Olha o mercado. O concorrente ele faz parte do mercado. Sim, sempre. Ele não é seu inimigo, o concorrente. Se você prejudicar o seu inimigo, vamos dizer assim, seu concorrente, você está prejudicando o mercado. Você está gastando energia com algo que faz parte do jogo. Então, gasta energia, foque no seu produto, em você, na sua empresa, sua marca e bola para frente. E a minha primeira live eu fiz com a Karen e quem ajudou foi o Gerson. A gente ficou uma tarde fazendo teste para fazer a live perfeita para o pessoal, para dar uma melhor experiência. E quem estava lá era o Gerson ajudando, entendeu? Por trás dos bastidores, ajudando a gente a construir. Então, assim, concorrente aonde, né? Eu acho que a gente ganha mais se eu vou até para São Paulo, eu vou várias vezes, vou na casa da Karen, no escritório dela, a gente foi no Comédia esses dias junto, a gente até tirou uma foto com os dois assim, sabe, tipo, de luta, para dizer, porque assim o pessoal pergunta, mas e a Karen, vocês são concorrentes? Cara, cada um tem mercado para todo mundo, cada um faz seu trabalho, ninguém tenta prejudicar um outro, cada um foca no seu,
e gente super amigos, então eu acho bem legal, assim, essa comunidade, assim, sabe? Então, eu gosto bastante mesmo. E Que aquilo que o bom. Cristiano Galvão falou ali no Excel Weekend, nasceu canais do YouTube também, as pessoas né, o evento inspirou pessoas a criarem canais e vários outros grupos de WhatsApp de ajuda de pessoas que nasceram de lá, da comunidade, do grupo que foi surgindo lá do Excel Weekend, né? Tanto no 1, no 2, no 3, e a comunidade foi crescendo. A cada Excel Weekend foi crescendo a comunidade. Bem legal mesmo, muito bom. Pois é. O Ademir E assim, Justino aí, ó, também estava lá, tá aí no chat. eu sou muito suspeita de falar do EW, então, assim, o conselho que eu e o Cristiano damos, a gente sempre fala assim, perguntem para as pessoas que já foram no EW, joga lá no Facebook, você já foi no EW, o que você achou? Porque a gente é muito suspeito de falar, e assim, pergunte aos palestrantes que já foram, a gente tem uma página no Facebook, no Instagram, tem um grupo também, né, do evento do Excel Weekend lá no Facebook. Mandem dúvidas, perguntem, pesquisem e eu tenho certeza que vocês vão ver bastante coisas legais. Bom, mas assim, eu estou ansiosa pela sua palestra, então eu vou parar de falar de EW. E, enfim, eu só queria dar essa introdução para falar como é que eu conheci o Gerson e tenho certeza que vocês já conhecem também o Gerson, a maioria aqui, e sabem o quanto que ele domina do assunto. Então, não teria outra pessoa melhor para falar sobre storytelling senão o Gerson, tá? Só para falar rapidinho como vai ser a dinâmica, eu vou agora desligar a minha câmera, mas o Gerson vai tocar aí, vai fazer a apresentação dele. Vão anotando dúvidas que vocês tiverem, podem escrevendo no chat, ele não vai estar vendo, tá? Ele vai fazer a apresentação dele. Quando acabar, a gente volta aqui a conversar e aí ele pode responder as suas perguntas, Show. tá bom? Só fica Valeu. aí, Lígia, para ver a questão de como é que vai ser meu compartimento de tela aqui. Vamos lá. Não, tudo bem, eu tô aqui. Na verdade, eu não tô saindo, eu só tô fechando a câmera para Me dar um feedback ficar mais aqui, né? confortável. Mas O pessoal tá pode vendo a minha abrir. tela pequena, desse como eu tô vendo agora assim? Eu tenho que aumentar aqui, certo? Certo. Tá, beleza. Muito bom. Você pode botar modo de apresentação que vai aumentar aqui, e aí cada um, se quiser, aumenta ou diminui a tela. Cada um Legal. consegue fazer isso, tá? Muito bom. Estou mexendo aqui. Então, primeiro... Você não precisa, desculpa, Gerson, você não precisa sair da sua câmera não, tá? Você pode usar, você ficar à vontade, se achar melhor. Eu perdi minha câmera aqui. Tá. Eu cliquei sem querer. Agora sim. Então tá, pessoal. Deixa eu botar em modo apresentação aqui para começar certinho aqui. Vamos lá. É isso aí. Tá todo mundo vendo minha tela, Lígia? Tá tudo certo? Sim, para mim tá tudo certinho aqui. Ok? Então tá. Vou aumentar minha tela aqui então, só para me apresentar, para dar as boas-vindas pro pessoal e a gente já começa com a apresentação, tá bom? Então tá, boa noite, pessoal. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu agradeço a presença de todos, aos meus alunos também, quem é os Dashmakers aí estão na área, estou vendo que tem alguns aí. Então fico muito feliz, muito obrigado pela presença. Agradecer a Lígia também pelo convite. Eu sou muito grato, sempre falo para todo mundo, eu sou muito grato pelo Galvão e pela Lígia pelo evento, no Excel Weekend, que foi muito importante para mim. E hoje eu vou falar sobre storytelling, que é uma área que está crescendo muito, né? Na área que você tem que apresentar seus dados ou fazer apresentações, como demonstrar seus dados de forma correta. Para quem não me conhece, então, meu nome é Gerson Virso e eu estou em homenagem hoje, ó, à camisa do Excel Weekend, né? Então, vamos começar a apresentação. Espero que gostem e dúvidas deixem no chat que depois a gente vai respondendo lá, tá bom? Bora lá. Tá em modo apresentação aqui e a gente já vai. É isso aí. Então tá, pessoal. Data Storytelling ou Storytelling com dados ou contando história com dados. É tudo praticamente, né, farinha no mesmo saco. Basicamente, o que é Storytelling? É você contar histórias, né? E eu vou resumir para vocês aqui demonstrações e provar para vocês por que Storytelling é melhor muitas vezes do que só mostrar estatísticas, só números, tá? Então é uma apresentação bem legal, bem interessante para passar para vocês, né? Storytelling é a arte de contar histórias. Então, e data storytelling é o quê? Contar histórias com
dados, né? Então, você tem um monte de dados lá, você vai contar histórias com aqueles dados. Mas, para isso, você precisa ter toda uma preparação, tem etapas e assim por diante. Eu quero contar uma história bem legal para vocês aqui, que por que tem esse número aqui, né? O poder da história, do storytelling. Por que ele é memorável, né? Eu foquei ele memorável. E por que tem 63% de pessoas lembram das histórias e somente 5 lembram de estatísticas individuais, tá? Isso foi provado. E um dos experimentos foi do professor Chip Hatt, da faculdade de Stanford. Ele separou numa sala de aula em dois lados, né? Ele mostrou estatísticas de criminalidade nos Estados Unidos, de baixa criminalidade, né, que não é muito grave. Ele mostrou dados para aquelas dois, separou vários grupos de um lado, né? Por exemplo, quem é a favor, dizendo que a baixa criminalidade ela é importante, impacta muita coisa, e outro grupo aqui que a baixa criminalidade não impacta muito assim, não é tão importante, tá? Ele mostrou dados iguais para todo mundo, e dentro desses dois grupos que ele separou vários outros grupos, né? Que cada uma dupla, vamos assim dizer, tente defender o seu lado da sua história. E o que acontece? De cada 10 pessoas, uma conta em forma de história e o resto, né, conta em forma de números. Ele apresenta números, estatísticas. Então, ele fez as pessoas fazer um debate na sala de aula, tentando cada um defender seu lado. E, ok, ele saiu da sala, depois voltou, ele passou um vídeo, né? 10 minutos depois, ele parou a turma e falou assim, ó, seguinte, anotem o que vocês lembram da discussão que houve na sala de aula. E aí que foi surpreendente esse resultado, que muitas pessoas ficaram, nossa, eu não lembro de quase nada. Né? Isso aconteceu 10 minutos depois. E aí, pelas anotações e que ele levantou os dados, 63 pessoas lembravam da parte das histórias que alguém contou, né? E estatísticas individuais, por exemplo, assim, tantos por cento de pessoas morrem e ninguém lembrava, né? Mas quando se conta em forma de uma história, ela se torna mais memorável. Então, por isso que eu coloquei, o poder da história é memorável. Então, quando você conta em forma de uma história, as pessoas memorizam mais fácil, tá? Então, histórias são mais memoráveis que estatística. E ele é mais persuasivo também, tá? Aqui, um professor entregou, isso aqui foi lá na África, tá? Na verdade, foi nos Estados Unidos, do livro do Carnegie Mellon, ele conta essa história, que ele fala sobre a pobreza lá da África, né? Então, ele passou várias estatísticas lá de infográficos, condições de vida, sobre a fome lá da África. E ele queria convencer as pessoas ele separou também vários grupos na sala de aula. Ele queria que convencesse pessoas a fazerem doações para combater essa fome na África, né? E ele separou também esses vários grupos e as pessoas tinham que fazer apresentações para convencer alguém a doar para esta entidade ou para combater essa fome na África. Quem contou em forma de história, eles contaram a história da Rukia, uma menina de Mali, e contou toda a história sofrida e que impactou, né, as condições dessa menina, o que ela faz, o que ela sofre, o que ela precisa fazer para sobreviver. E outra turma apresentou em forma de estatística, tantas pessoas morrem por ano, tantos por cento de pessoas, né, acontece, então várias estatísticas, e teve as pessoas que contavam histórias da Rukia. E as pessoas doavam, em média, ali eu botei percentual, mas não é, tá? Esses $2,38 por pessoa doavam para quem falava da história para a pessoa. Quando só apresentavam estatísticas, dados, infográficos, era 1,14, quase o dobro das pessoas, eles conseguiram mais que o dobro das pessoas quem contava história, né? Então, o poder da história é mais persuasivo porque convence também melhor as pessoas. Quando você conta uma história que impacta as pessoas, você tende a persuadir e convencer mais ao outro lado, né? Então, quem contava a história da Rukia, da menina sofrida de Mali, que passava fome, o que ela fazia para sobreviver, o que acontecia com ela, as pessoas doavam mais do que se mostrava somente dados estatísticos e infográficos, que é algo mais
frio, né? Não tem um sentimental ali na história. Então, o poder da história, ele é mais persuasivo. Lígia, tá me ouvindo? Tudo bem ali? É que não tô nada mutável, não tô vendo nada aqui. Eu não... Se tu conseguir... Eu estou ouvindo bem. Tá tudo Está certo? ouvindo bem? Está tudo certo? Se alguém não Pronto. estiver ouvindo, manda uma mensagem aí. É que eu Mas fico aqui às para vezes mim com medo de eu estar falando sozinho e não tá acontecendo nada. Então tá não, beleza. Show não. de bola. Estamos aqui prestando atenção, tá? Tranquilamente. Ótimo. Tá? Então, olha só. O poder da história, ele é mais memorável e também histórias são mais persuasivas que estatística, né? Então, essas duas histórias eu acho que são exemplos bem práticos, né? E provam que, que muitas vezes histórias elas conseguem ser mais memoráveis e persuasivas do que somente estatísticas. E como a gente aplica esse storytelling com dados? Separei aqui 6 passos. Tem pessoas que fazem jornada do herói, que pegam do storytelling padrão, tal. Eu preferi fazer 6 passos que eu acho fundamental para seguir e para chegar numa conclusão, tá? Primeiro de tudo, fundamental é você saber ler os dados que você tem, o que que eles oferecem, tá? Você tem que saber interpretar aqueles dados, né, que você recebe. É fundamental para você começar por ali, tá? Saber ler esses dados. Aí depois entender o contexto, né, daqueles dados e também sempre é fundamental quem é o seu público-alvo, né, o que que você quer. Então, isso é fundamental. Se eles já entendem sobre assuntos, você tem que detalhar mais ou não. Então, e qual é a relação entre esses dados? O que eu quero dizer assim, ó, o público-alvo. Isso acontece tanto em visualização de dados, vamos assim dizer em geral, em dashboards ou relatórios. É fundamental você conhecer seu público-alvo e já saber se eles entendem ou não do assunto, né? É que nem um painel que você vai apresentar para uma diretoria, diferente do que para analistas e assim por diante. Então, é fundamental conhecer o público-alvo, o objetivo da apresentação, o objetivo das pessoas que querem, o que que elas querem com aquela apresentação, ou o que você quer passar, né? E saber se eles já entendem do assunto ou não, para você saber contar uma história, né, mais detalhada, para tentar convencer eles melhor, tá? E qual a relação deles. O terceiro passo, então, é você definir quais são os principais indicadores, principais números que você precisa para convencer ou para chamar a atenção do seu público-alvo, tá? Então, quem são os principais indicadores? Para saber quem são os principais indicadores, vamos lá. O segredo é, com aquele indicador, se tiver bom ou ruim, eu vou tomar uma ação sobre ele, tá? Porque muita gente, você, né, no primeiro passo lá que eu falei que você tem que saber ler os dados e depois tem a questão do contexto e tal, é que o que acontece muito por ali é porque somente só porque tem lá na base de dados, o pessoal começa lá, ah, que legal, isso aqui é legal colocar lá, isso aqui é legal também. E aí você tem um painel com um monte de informação e você não consegue passar o que você quer, porque você tem coisas de várias áreas, você tem coisas que não tem a relação entre si, né? Como eu falei no passo anterior aqui, qual é a relação entre eles. Então, é fundamental também você saber quais são os principais, os indicadores chaves que você precisa, tá? E também focar nos problemas que eles irão resolver. Sabendo os problemas que você irá resolver, também é mais fácil você saber quais são os indicadores chave para aquilo. Isso aqui também é muito importante, um gráfico correto, né, para aqueles dados, para aquela informação, né, se é relação, se é uma tendência, assim por diante. Por exemplo, né, gráfico de pizza, ela é mais, vamos colocar assim, ou ame ou odeie, mas ela é mais polêmica, vamos dizer, a palavra é polêmica, gráfico de pizza, né? Lendo o livro da Collins Bonner, da Storytelling with Data, e a pessoa em si, ela é totalmente contra o gráfico de pizza, né? Assim como alguns, mas tem outros especialistas também que não são totalmente contra, assim como eu também não sou totalmente contra. Eu acho que assim, o gráfico de pizza, de forma correta, bem utilizada, ela tem o seu lugar. Só que o problema é que o pessoal exagera, bota lá 30 fatias, você coloca lá gráfico 3D de pizza e não usa de forma correta, ele não fecha 100%. Então, gráfico de pizza, né? Ou saber o gráfico correto, você tem que... É importante entender isso, tá? Quando a tendência, o seu gráfico de linha, categorias, gráfico de barras e colunas. Eu adoro gráfico de barras e colunas, são meus favoritos, né? Quem olha meus painéis ou dashboards, eu adoro. Por quê? Não tem gráfico melhor, né? Eu desafio alguém me provar que tem gráficos melhores
para um diretor, para um analista, para quem quer interpretar, fazer tomar decisão, né? Interpretar melhor do que aquilo, porque é muito claro você saber num gráfico de barras, né, de ordem decrescente, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante. Então, logicamente, você tem que saber o que você quer, né, o que a pessoa quer também, mas é fundamental gráfico correto para a informação correta. Legal? Passo 5, design agradável. Então, além de saber qual gráfico você vai inserir, escolher, sabendo também formatar esse gráfico de forma correta e a apresentação também um design agradável, né? Então, a apresentação, a forma de apresentação, o design é fundamental também para você conseguir contar uma boa história, fazer uma boa apresentação, tá? Inspire-se, peça alguém um feedback, faz, e aí, o que você achou, né? Então, você sabe que para quando você quer pedir um feedback, é importante ter as pessoas chatas no seu meio de networking, porque essas pessoas são importantes, elas vão dizer quando você está errado, elas vão fazer críticas, que as pessoas odeiam críticas, né? Mas é fundamental ter pessoas que fazem isso, né? Para ser sinceras com você, né? Às vezes a verdade dói, mas é fundamental isso, então cerque-se dessas pessoas também, né? Não é só aqueles que só te elogiam, e é fundamental também pedir esse feedback para uma pessoa que você sabe que ela é crítica, né? E é muito importante esse design agradável, chama muita atenção, pessoal. O pessoal gosta muito, tá? Prende mais atenção também na hora da apresentação. E depois, no final, conte essa história. De tudo que você fez, aí você vai criar uma narrativa, a história, desde o começo do macro, e você vai detalhando para envolver aquele seu público, tá? Fundamental, quando você faz uma apresentação, os primeiros 30 segundos são fundamentais para prender a atenção do público. Então, por isso que qualquer palestra, quando você começa contando uma história, já começa a prender mais a atenção do público, tá? Então, isso tá lá, tem um livro do TED que eu li, bem legal, sobre apresentações, e é verdade, tá? Contando história, as pessoas já querem saber, né? Por que as pessoas são viciadas em novelas, assistem Netflix, séries e coisas assim, né? Séries, então, a pessoa não consegue terminar, ela tem que ficar o dia todo assistindo, porque são histórias, envolve, as pessoas querem saber o que vai acontecer. E é legal você conseguir entender isso para contar uma boa história, tá? Legal? Tudo certo até aí? Tá tudo ótimo, certíssimo. Beleza, show de bola. Outra história bem legal aqui, ó, que eu quero contar, é do Ben Wellington. Então, ele fez um TEDx lá, aqueles TED, né, menorzinho lá na Broadway. E isso aqui é uma história bem legal, que ele fez uma apresentação do storytelling lá. Ele fez um levantamento de multas por motivo de estacionar onde tem hidrante, que é proibido de estacionar onde tem um hidrante, né? E ele plotou isso num gráfico lá em Nova York, e ele chamou atenção alguns pontos, né? Por exemplo, lá de 33 mil dólares num ano, outro ponto 25 mil dólares em 2 pontos ali, né? Em um ano é muita coisa de multa só por hidrante, né? Então, conhecendo isso, ele foi atrás de saber por quê. E ele usou o Google Street View, né? Para analisar esses pontos ali onde tem as maiores multas. E ele tirou nesse carro aqui, esse carrinho aqui, e tem uma fotinha até de uma multa nesse carro. Então, justamente, ele levava multa no Street View, tem um carro que tem um ticketzinho de multa lá, né? E o que ele percebeu? Não tinha sinalização ou pintura na rua dizendo que era proibido estacionar ali. Tinha um hidrante lá, você consegue ver aqui no final tem um hidrante aqui, ó, né? Então aqui era proibido estacionar, mas não tem nenhuma sinalização que diga que não pode estacionar aqui. Só que todo mundo levava multa que estacionava aqui, né? E é bem legal. Então ele conseguiu fazer esse levantamento de dados e ver por que as pessoas ganhavam tanta multa. Ele mandou para as autoridades locais isso, né? E falou: ó, pessoal, isso não está certo, não tem identificação. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tem um carro estacionado, ele não tem sinalização na rua, eles estão sendo multados sem, né? Eles podem se defender e tal. E aí eles responderam aqui que, né? Depois tem uma foto de uma rua pintada, onde tem ali hidrantes. E eles falaram que vão, depois que ele passou isso para eles, então, a tomada de decisão, a ação em cima daquele indicador, né? Que tem aquela coisa narrativa de tudo que ele fez. Então, ele fez o levantamento de dados, né? Ele fez um gráfico correto, ele entendeu o contexto, ele sabia quem era o público-alvo depois ali para quem apresentar, e toda essa narrativa para depois a tomar a decisão que era,
eles pintaram e sinalizaram todas as ruas, né? Fizeram uma revisão, as autoridades responderam para ele, depois que ele fez uma apresentação no site dele, né? Houve bastante feedbacks, e aí as autoridades tomaram uma atitude em cima daqueles indicadores. É uma história bem legal, eu achei bem bacana essa questão do storytelling, né? A apresentação dele lá também é bem legal. Ok? Então, outras coisas aqui, né? Então, eu vou falar sobre alguns pontos aqui sobre o storytelling. Você vai explicar algo. Quando você explica algo, você está usando dados e uma narrativa, né? Você está explicando alguma coisa para alguém. Como eu posso explicar algo para vocês agora? Sem mostrar nada, eu posso explicar algo para vocês, né? Então, o storytelling é uma junção de narrativa, dados e visualização de dados também, né? A forma gráfica, né? Então, eu tenho o quê? Vou esclarecer. Eu vou pegar dados com visualização. Vou esclarecer algo com essa visualização que eu estou mostrando para vocês, né? Estou esclarecendo algo que estão nos meus dados. Depois tem a narrativa com a visualização, engajamento, né? A narrativa com visualização pode ser um seriado, pode ser essas coisas que você tem uma narrativa e somente a visualização de dados, né? Você não tem dados para provar nada aqui, você está contando algo e mostrando, né, graficamente, visualmente algo. Então você tem o engajamento. Somando tudo, então você tem explicação, engajamento e a narrativa, você tem a mudança, né? Você gera insights com esse data storytelling, contando história com dados, né? Você explica, engaja, esclarece, você conta histórias através desses três conjuntos e gera insights, né? Como essa história aqui como é que é o nome dele? Do Ben Wellington, né? Do Ben Wellington, ele gerou uma mudança, né? Ele gerou um insight, né? Com aquilo ele provou que estava errado, né? Através de dados, contando a história das pessoas e mostrando visualmente lá no mapa por que, né? Aonde estavam os locais com mais multa e por que estavam levando multas, né? Então, acho bem bacana. E dentro disso nós temos análise exploratória e explanatória. Qual que é a diferença? Até Coles nos banners, depois eu vou indicar o livro para vocês, bem legal. A Lígia também já conhece. Ela conta da história das pérolas, né? Que você vai procurar. Ou pode ser numa mata também. Você vai explorar. O que é isso contando em dados, né? Transferindo isso para dados. Você recebe uma base de dados, né? Ou você recebe ali várias fontes de dados ou uma base de dados. E você tem que explorar aqueles dados para você encontrar algo, né? Então você vai gerar vários indicadores, vai fazer vários levantamentos de dados e nem sempre todos aqueles você vai usar, né? Mas você está lá e você vai ver o que você consegue tirar daqueles dados. Você vai fazer o exploratório, tá? O explanatório, você vai explicar aqueles dados para alguém. Você vai explanar aquilo, explicar e mostrar aquilo, tá? Então, análise exploratória e explanatório. Exploratório, você vai explorar aquela fonte de dados, você vai fazer exploração, e nem tudo que você vai contar do que você fez, do que você encontrou, né? O explanatório, sim, é você contar de forma correta somente o principal, os indicadores principais de forma correta para o seu público-alvo, tá? Então, são dois tipos de análise, que é exploratórios e explanatórios, ok? Lígia, eu queria ver se saiu som aqui primeiro, eu não testei aqui com vocês, tá? Tá, não, pode Já ter. me disse se vai sair o som aí. Não, tem ainda não. Não está saindo som? Não. Eu não sei se eu consigo passar o som do PC aqui para vocês. Mas tem legenda, não tem? Tem legenda, mas é bem legal. Assista um pessoal que para mim é um dos melhores vídeos sobre storytelling. O rei do storytelling é o Hans Rosling. Tem palestra do TED que é fenomenal, outras palestras do lugar. Então, para mim é o cara que eu nunca vi lugar, cara melhor para explicar, fazer storytelling como ele, tá? Então preste atenção na legenda e preste atenção nos gráficos, que também vou explicar depois algumas coisas. Vamos lá. Tá travando para você, Gerson? Porque para a gente aqui tá travando. Não, para mim tá. Você pode botar então de novo para ver se a gente consegue desde o início?
Porque tá travando para você, Cristiano? Tá. É alguma compactação da ferramenta. Provavelmente Ou da seja da ferramenta. Então, peraí, deixa eu tentar só um pouquinho, tá? Tá, Eu tudo queria bem. passar esse vídeo porque eu acho ele bem legal. É maravilhoso esse. Tá travando ainda? Tá. Ele parece travado. Eu vou deixar passando e depois eu vou explicando alguma coisa então. Tudo bem. Eu vou então parando, talvez já que tá travando. Então olha só, é o Hans Rosling, tá? Então ele é bem legal, umas apresentações que ele faz desse estilo assim, então prende a atenção das pessoas, né? A questão do storytelling é justamente isso, contar a história. E para vocês entenderem a dificuldade que é para você contar esse tipo de volume de dados que ele tem e conseguir contar a história daqueles dados, é porque você tem ali vários anos, né? Então você tem desde 1963 e ele faz um insight até 2030, então são muitos anos de dados. E aí sobre a mortalidade infantil com o número de filhos, comparado com o número de filhos, desde 1963 até os dias de hoje, gerando insights até 2030. Então, como é que você explica isso, a relação entre número de filhos e a mortalidade infantil? Tá? Tem uma apresentação deles que é a importância da máquina lavar numa família, né, num lar. Então, e ele prova umas coisas bem legais. Então, reparem aqui, então. Então, né? Então aqui mostra quantas crianças, né, quantos bebês, filhos nasceram por família e aqui percentual de mortalidade infantil, né? Então a maioria dos países estavam nesse eixo aqui, né, em 1963, que se perdeu praticamente quase toda a família perdia um filho pelo menos e a maioria dos grupos estavam aqui e ele disse que o pessoal acha ainda que estão assim, né? Conseguiram ver a animação aí? Né? Então ele passou de 1963 até 1990, né? A maioria das pessoas foram diminuindo aqui, ó, vocês perceberem, eles vieram para cá, descendo, fazendo essa curva aqui, né? Diminuindo o número de filhos por família e, consequentemente, né, em relação à mortalidade infantil diminuiu. Isso porque você consegue dar mais energia, focar em menos filhos e aí você consegue cuidar deles melhores também. E o mundo evoluiu muito, né, a cada ano. Então, ele está mostrando isso aqui, é bem legal. E o número de pessoas, de bebês vivos, né, diminuiu. Então, a chance, né, de morrer, então, também diminui, né? Tem dos dois lados. É interessante esse vídeo, é maravilhoso. Eu queria só complementar que ele era sueco, né? E olha só, ele tem uma mente, esse cara realmente era fora da curva, né? Ele era médico e estatístico, né? Porque a gente acha que não tem nada a ver, e é muito importante para quem trabalha com dados, né, Gerson? A gente fala, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu trabalho com a área de inteligência de mercado, e eu conheço muita gente que fala assim: ah, eu não preciso programar, eu não preciso de fazer programação. A outra, eu não preciso de estatística, entendeu? Eu trabalho com dados. Ele é médico, né? E ele trabalhava com estatística. Infelizmente, ele é falecido, eu não lembro exatamente. Faz 2 anos agora, foi recente. Ele morreu até novo, né? E foi uma grande perda, porque acho que a gente está no melhor momento para falar de dados e visualização de dados, né? Storytelling com dados está no melhor momento e, infelizmente, a gente não tem, porque ele era um cara fora de curva, porque como é que um médico tinha tanto que ele trabalhou com isso, né? Ele começou a analisar os dados da área de medicina, como que você está mostrando, né?
Ele se preocupa muito com essas causas humanitárias, né? E dessa parte da pobreza, de evolução da humanidade. Então, como eu falei antes, ele mostra, tem uma apresentação lá sobre a importância de uma máquina de lavar num lar, né? E ele faz em forma de gráficos, assim, é muito legal e prova como que é a diferença de famílias que têm ou não e tal. E é bem legal. Então, vocês perceberem, cara, a ideia que ele tem da animação que ele mostra, ele está contando uma história desde 1963 e ele está ali. Depois ele é legal que ele pega o exemplo de um país e vai explicar como, né, o exemplo que tem que seguir de um país, pelo menos, do que está acontecendo. Então, olha só. Mas esse vídeo, o André Pena está perguntando se tem na internet. Acho que tem no YouTube, né? A gente consegue. Você Eu já tem o passo um link? link daí, eu já deixo depois o link para vocês aí no chat, tá? Ótimo, então. Valeu. Ó, então, 1990, a Etiópia, ele vai pegar exemplo de um país, de 90 até hoje, o que aconteceu com esse país, contar a história, o que ele fez e como os outros países que estão ainda nessa quadrante, o que eles deveriam seguir, né? Por exemplo. Então vejam que ele pegou o exemplo de um país e dividiu ele para explicar que no mesmo país ele está agora indo, né, seguindo essa tendência de ir para os países desenvolvidos, mas mesmo assim dentro do mesmo país você tem aqui a capital, que é a Addis Ababa, que está aqui nesse quadrante de desenvolvido, mas tem aqui a região de Somália que está aqui ainda. Então no mesmo país tem essa disparidade, né, no mesmo país. Viu? Então, para termos certeza, então o que é? Você precisa de dados, estatísticas, para saber o que está acontecendo, saber o que fazer, gerar insights também para você saber o que você precisa fazer para mudar, né? A mudança que a gente fala. Né? É o que ele falou, que as pessoas acham que ainda estava assim, mas não é, né? Então, é mitos, né? Então, ele está, através de dados, ele está quebrando os mitos, né? Então, essa apresentação é bem legal mesmo, tá? Outro exemplo que é sensacional, esse aqui foi considerado no Edward Tuff, tá? Edward Tuff. No livro dele ele fala que é considerado o melhor infográfico ou gráfico da história. E é um dos gráficos mais interessantes que você vai ver, porque em um gráfico, somente em um gráfico, ele consegue contar uma história toda de anos, tá? Então olha só, esse aqui é o mapa do Charles Minor, ele foi feito em 1869, manualmente, não tinha computador e tal, então a proporção ficou muito, muito, muito próximo, tá? Aqui do real. Então ele conta a história do Napoleão, né? Da guerra de Napoleão Bonaparte, de 1812, a campanha de Napoleão, tá? Então, para vocês terem ideia, o Napoleão ele saiu aqui com 422 mil soldados, tá? Ele partiu aqui em 1812. Vocês conseguem perceber o caminho ao longo dos meses aqui, né? Que ele está indo. Aqui o grupo se dividiu um pouco, né? Ele saiu, porque teve guerras paralelas também. Então ele saiu daqui. Ele estava indo sentido Moscou, na Rússia, tá? Então foram meses aqui
de campanha, houveram várias guerras no meio do caminho. Então, esse grupo que se separou aqui, ele voltou aqui, e esse grupo, o preto aqui é o retorno, tá? Então, esse caminho em bege aqui é a ida, e o preto aqui é o retorno, tá? Então, percebo que ele saiu com 422 mil soldados. Ele foi indo ao longo do tempo, muitos morreram por causa do frio, outros por causa de guerra. E chegou aqui em Moscou com apenas 10 mil soldados, tá? Ah, não. Ele chegou aqui em Moscou com 100 mil soldados, se não me engano, não está aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei qual que é aqui. Ele tem no gráfico, mas é que tá pequeno aqui, nesse que a resolução não tá tão boa, tá? Mas ele chegou com, acho que, se não me engano, ali perto dos 100 mil soldados aqui, 110 mil soldados aqui em Moscou. E por que ele chegou com poucos soldados aqui? Então, olha a estratégia da Rússia. E gera uma curiosidade de por que de tantos soldados saíram e tantos chegaram lá em Moscou. Primeiro porque numa região aqui onde você tem um rio aqui, o desenho de um rio, os soldados russos, né, vendo o volume de soldados que tinha o Napoleão e as guerras que eles estavam ganhando e os equipamentos, tudo, o que eles foram fazendo? Eles lutaram por um tempo e viram que não era uma estratégia ideal. O que eles fizeram? Eles recuaram os exércitos e eles foram eliminando tudo na volta no caminho, ou seja, casas, cidades e plantações, eles queimavam, deixavam sem nada, tá? E inclusive Moscou, ela foi destruída, dizimada nessa época, né? Eles não deixaram nada, plantações, casas, tudo, eles quebraram tudo, eliminaram, queimaram tudo e saíram, fugiram, né? Essa palavra mesmo, eles fugiram, recuaram e saíram até de Moscou, recuaram. Quando os soldados de Napoleão chegaram em Moscou, que não tinha nada para comer, não tinham de se abrigar, o inverno chegou rigoroso, eles não tinham mais o que fazer. Falei, a gente ganhou, a gente está ganhando a guerra, mas a gente não está conseguindo sobreviver, porque não tinha comida, né? Não tinha comida, não tinha nada, e tinha frio. E eles pegaram e tiveram que voltar, né? Então, desses 100 mil soldados que chegaram aqui, eles foram voltando. E aqui embaixo você tem os graus Celsius, cada vez mais frio aqui, ó, dá a volta, tá? Então, a temperatura aqui embaixo dá a volta essa curva aqui. Então, muitos soldados aqui, ó, nem estando em guerra na volta, eles foram morrendo, porque cavalos morriam, os animais não tinha comida, tá? Então, eles voltando, aqui aumentou um pouquinho, porque essas pessoas que foram até aqui voltaram, então aumentou aqui um pouquinho, e voltaram vivos somente de 422 mil soldados, somente 10 mil soldados sobreviveram e voltaram para a cidade de origem, tá? Então, para você ter uma ideia, que num único gráfico ele conseguiu contar essa história, tá? Tudo bem que a gente tem que ler a história toda, mas ele consegue traduzir, né? Você consegue, olhando esse gráfico, você consegue traduzir e ver o impacto que é, né? A proporção de tantos soldados que saíram e quantos que voltaram, né? Eu acho que essa história aqui é sensacional. Tu já tinha visto esse mapa aí, Lígia? Acho que já, né? Sim, Ele é bem famoso, né? mas não com essa explicação maravilhosa, veio junto. Foi É um gráfico perfeita. muito interessante, cara. Eu me apaixonei por esse gráfico quando eu vi a história desse gráfico também, né? Então, eu já vi esse gráfico em várias apresentações. Só que eu nunca tinha entendido o porquê que eles mostravam tanto esse gráfico. E o Edward Tufo também é um especialista, ele é fera das áreas de visualização de dados, e ele considerou esse é o melhor gráfico da história, o infográfico da história. Houve discussões, né, com outros especialistas que não consideram muito importante, mas para ele sim. Então, vários outros concordavam também. E isso é importante, a gente também não ir atrás somente de uma pessoa e você seguir várias pessoas, especialistas na área, e você tomar a sua decisão e não seguir uma pessoa e tudo que ela falar que é verdade, tá? Eu já vi apresentações de pessoas que fizeram em cima do livro da Colin, não sei se vocês conseguem ver aqui, esse livro aqui da Colin Bonner, depois eu mostro certinho para vocês. Tem pessoas que fazem apresentações em cima dos dados dela, somente. Tudo que ela conta aqui, eles falam igualzinho nas apresentações. Eu já vi presencial, já vi online,
E justamente a questão de falar, nunca use gráficos de pizza e essas coisas assim, e porque ela falou, mas, sabe? Então, é bom ver o lado de outros especialistas e discordando, ver essas discussões que a gente tem, e, né, e cada um, lógico, eu não digo que tem muitas vezes certo e errado, né? São visões diferentes, cada um usa conforme eu acho que é necessidade. Lógico que você colocar lá 30 fatias num gráfico de pizza que não fecha 100%, tá errado, não é diferente, tá errado, né? É uma coisa que você consegue provar que tá errado porque as pessoas não conseguem interpretar aquilo. Mas tem coisas que, né, não tem muito que é certo e errado e somente é diferente, né? Justamente falando dela, eu vou trazer aqui para vocês, eu traduzi também alguns gráficos que tinha ali do livro dela, mostrando alguns exemplos práticos, depois eu vou falar sobre algumas coisas minhas também, mas falando sobre exemplos práticos de como você consegue mudar alguns gráficos, né, de forma que fica uma apresentação mais agradável e você consegue impactar melhor, né? Então, isso aqui, um gráfico, vamos dizer, na sua empresa, né, você tem lá vários produtos, né, você tem aqui, no caso, o resumo de 5 produtos, as vendas de 8 até 2014, e mostra aqui o preço médio do produto de varejo, né? Que eles têm lá o preço médio. Então, você consegue ver o preço médio de, por exemplo, do produto A, que ele subiu um pouco e está decaindo a cada ano, né? E assim por diante. Você consegue ver que o produto B está decaindo. Você tem aqui o produto E entrou somente em 2013. É uma forma de apresentação. E olha como ela consegue mudar esse tipo de apresentação com esse outro gráfico aqui. E não é só apresentar o gráfico, né? Ela gera insights, ideias também e gera mudança, né? Porque olha só, além de mudar o gráfico, ela coloca assim, ó, para ser competitivo, recomendamos a introdução de nosso produto abaixo do preço médio de R$ 2,23, mas lá estava em dólares, né? Eu traduzi tudo mesmo. Na faixa de 150 a 200, tá? Então, ela mostra aqui, né, a faixa recomendada, que o preço deles está, a média está aqui em cima, mas para eles se tornarem competitivos, porque os preços estavam caindo, as vendas estavam caindo também, para se tornar competitivo, eles tinham que manter aqui nessa faixa de 150 a 200 dólares aqui, né? Então, não é só mostrar os dados, você provar, né? Provar e gerar insights, ideias também para tomar decisão, tá? É muito legal essa forma de apresentação aqui. Então, olha só o antes e depois. Então, você consegue ver cada produto, a evolução, né? O gráfico de linha é o ideal para tendência, para análise temporal. Então, você consegue ver cada produto e ela destaca até em outras cores, né? Que é o preço médio que é praticado e a faixa recomendada aqui. Eu acho bem interessante essa apresentação aqui. Essa aqui também eu acho bem interessante, por exemplo, aqui tem o gráfico de pizza, né? Mas, por exemplo, analisando só um lado aqui, é aceitável, né? Você consegue ver claramente aqui os resultados. Lógico que você tem formas melhores de demonstrar o gráfico de pizza, mas, né? É diferente. Então, aqui eles fizeram, bem legal, um programa de estudos de verão sobre ciências, né? Eles levaram os estudantes lá para tipo um retiro, aquelas férias, né? E fizeram uns estudos lá e falaram sobre, naquele estudo lá, falaram sobre ciências, né? Para eles, vamos dizer assim, gerar interesse para eles sobre ciências naquele retiro que eles fizeram. Então, antes daquele estudo que eles fizeram, né, eles perguntavam para as mesmas pessoas, foram 100 pessoas, se não me engano, acho que aqui, deixa eu ver, baseado em 100 estudantes, né? Então, para 100 pessoas, e depois do programa também perguntaram para as mesmas 100 pessoas, como você se sente em relação sobre ciência? Qual o seu interesse sobre ciência, né? Então, aqui você tinha aqui 40, ok, 25% tinha algum tipo de interesse, nada bom, pessoal desinteressado, entediado, né? Animado, 19%, e assim por diante. E depois do programa que eles fizeram, aquele programa de estudo com eles lá para gerar esse tipo de... um programa piloto que fizeram lá com 100 alunos, e aí perguntaram a mesma coisa, como você se sente em relação sobre ciência, né? Sobre a ciência. E aqui você consegue ver que agora era 19 animado, agora é 38, algum tipo de interesse era 25, agora é 30, e essa forma de apresentação você tem que ficar
perdendo tempo, né, olhando um gráfico para o outro, ficar comparando. Quando você já está no segundo grupo, pensando, comparando, você já esqueceu do primeiro grupo, né, você não tem a parte acumulativa, né, porque para mim é importante saber o que é animado, tem algum tipo de interesse, né. Então aqui você perde muito tempo e demora muito tempo para fazer uma análise em cima dessa apresentação aqui. E é muito importante saber para quem vai apresentar, qual é o objetivo final da apresentação. Por quê? Porque só mostrar os dados aqui, legal. Só que qual que é o objetivo da pesquisa? É saber se aquele programa piloto vale a pena aplicar todo ano ou para as outras turmas e assim por diante. Vale a pena? Então, essa é a pergunta correta. Você sabe o que você deve apresentar. Sabendo o que você quer apresentar, você sabe, né, como apresentar. Então, olha só. O programa piloto foi um sucesso. Por quê? Depois do programa piloto, 68% dos estudantes expressaram interesse em ciências, comparado com 44% antes do programa. Então, olha só a diferença. Você tem esses dados que você está mostrando as informações, mas qual que é o objetivo deles? É que se valeu a pena ou não. Então, você fazendo isso, vale a pena. Foi um sucesso porque depois do programa, 68% demonstraram algum tipo de interesse, que antes eram 44%. Né? Aqui você não consegue tomar já rapidamente essa informação. Né? Então, a forma de apresentação do que você quer apresentar é muito interessante. Outra forma de apresentação também é essa aqui. Né? Então, resumindo que o programa foi um sucesso, então, o que está em cinza aqui é o antes e em azul é depois, e ele está destacado aqui que é algum tipo de interesse, né, que foi de animado de 19 para 38 e algum tipo de interesse de 25 para 30, né? Então, para vocês terem uma ideia do que gerou esse interesse, de qual grupo, né, mudou muito, é que se vocês perceberem aqui que 40% que representava o ok, desse grupo aqui que você conseguiu convencer para eles algum tipo de ciência, né? De 40% foi para 14%, né? E os que saíram do ok foram para algum tipo de interesse aqui, ou animado. Então, depois do programa, mais crianças estavam interessadas, empolgadas, né, com a ciência. Então, é outra forma de apresentação. Tudo depende de como você quer apresentar. Outra forma aqui também, esse aqui é o slope chart. É o slope chart, é isso aí. É uma forma de apresentar também, mostrando cores que estão caindo e cores que estão crescendo, né? Então, você consegue entender aqui, rapidamente, aqui que, né, que gerou aqui um crescimento dos estudantes e decaiu aqui o ok, né? O que era 40 foi para 14 e desse ok aqui foi transferido para algum tipo de interesse e animado. É outra forma de apresentação, tá? Esse aqui é interessante também, uma forma de apresentar o gráfico de... Eu quero saber que aquela campanha de doação anual, ela se está bem ou não em relação ao ano passado, né? Então, que ele mostra, né, o ano passado, né, o destaque é esse ano. Então, ele está mostrando progresso até agora. E se você analisar rapidamente aqui, né, olhando a linha de tendência aqui de um ano passado, sabendo que ele está aumentando com essa proporção, e olhando que esse ano ele está melhor do que o ano passado, você consegue que ele vai perceber que ele vai conseguir atingir a meta antes do que o ano anterior, só olhando esse gráfico aqui, né? Então, é legal mostrar esse tipo de informação clara para quem está visualizando, para o seu público-alvo, né? Só olhando rapidamente esse gráfico aqui, você já está dizendo que se continuar assim, ele vai bater a meta antes do ano passado, né? Ele vai gerar uma previsão já futura considerado com o nosso histórico. Acho bem interessante essa forma de apresentação aqui também. E a gente vai entrar agora para a parte de algumas outras práticas. Por exemplo, contem aí rapidinho quantos 5 nós temos, né, números 5 nós temos aqui na nossa tela, né? Então, com certeza vocês vão demorar um pouquinho aí para contar, né? Porque nós não temos foco, nós não temos o foco em si para destacar o importante do que a gente quer na nossa visualização de dados, né? Se eu fizer assim, vai ficar muito mais fácil, né? Você sabe que agora contem quantos números 5 nós temos aqui. Ficou muito mais fácil, porque nós temos foco, nós estamos chamando atenção para algo, tá? Então, por isso é importante saber o que é importante na nossa visualização, nossa história, para a gente ter um foco para apresentar aquilo que é importante mesmo, tá?
Então, isso é muito bacana também. Eu vou entrar agora porque você não deve fazer. Então, olha só, um gráfico de pizza, tá? Não se deve fazer dessa forma, de 3D, tá? Não se deve fazer com mais de 5 fatias, o ideal é 3, 2, 3 fatias, depois você vai para o gráfico de barras. Mas olha só, o que você consegue entender nesse gráfico aqui? Para ter uma ideia, esse gráfico aqui, vendas para o produto aqui, fui eu que fiz, cara, acho que foi 2010, 2011, por aí. E eu fiquei muito feliz quando eu fiz, porque não é tão simples fazer esse gráfico. A gente chamava de gráfico disco voador, tá? Então, meu passado me condena, né? Meu passado me condena. E a gente vai ter que ir evoluindo sempre. Então, a gente tem que estudar, evoluir, ver a tendência de mercado, ver como é que né, nós temos que evoluir. Então, esse gráfico aqui, na época, eu achei muito bacana. E eu vou provar para vocês agora por que o gráfico 3D, né? Nunca usem gráfico 3D nas apresentações, em painéis, dashboards e assim por diante. Não é só porque ele não é tão bonito ou algo assim, mas, por exemplo, na causa de você enganar nos nossos olhos ou interpretação dos dados. Um exemplo bem prático para provar que o gráfico 3D ele não deve ser usado, e é comprovado isso, é questão da ilusão, né? De você ter aqui, por exemplo, um gráfico da mesma... Os dois gráficos são idênticos, tá? A única coisa que esse aqui é 2D, esse que foi somente convertido para 3D. São os mesmos dados. O que nós podemos tirar de conclusão aqui? Se vocês perceberem esse ângulo aqui de 3D, a fatia do branco ele é maior do que azul, né? E a pink aqui, tá? E é real. Então, você olhando o gráfico, você está vendo que o branco é maior. Então, se você tivesse números aqui, você pode tirar uma interpretação errada, que em primeiro lugar está essa parte aqui, e não é. Então o 3D engana, ele cria essa ilusão, né, de você comparar os tamanhos, tá? Ainda mais quando são muito próximos. Então, tanto gráfico de barras, pizzas, 3D, tá? Não usem, tá? Não é questão estética, e sim é questão de dificuldade para interpretação dos dados, tá? Isso é um exemplo bem legal, eu achei um exemplo bem bacana disso aqui. Outro, terminando aqui, tá, ali já é a última apresentação, é que eu acho fundamental também, quando você apresenta seus dados, além de você sempre colocar em ordem decrescente seus dados quando é categórico, você começar sempre com o eixo 0. Por quê? Vocês olharem no primeiro gráfico aqui, que começa com o eixo 6.000, olhar para o régua aqui, eles olhando, né? Ele está mostrando aqui isso, que régua vende menos de 50%, menos da metade que caderno. É o que o gráfico está realmente mostrando aqui, certo? E o próximo gráfico, começando do eixo 0, ele mostra o real, né? A proporção correta. Que não, o gráfico, né, representa mais do que aqui 50 de caderno, né? Então, que régua, se analisar, ele vendeu aqui entre 7.000 e caderno ele vendeu aqui 11.000, né? Não é menos da metade. Então, você não colocando o eixo 0, começando com o eixo 0, ele gera esse tipo de interpretação incorreta, tá? E é importante você tomar cuidado com isso, tá? E vou terminar a minha apresentação com uma frase que é bem legal, do Edward Deming, que é: "Without data, you are just another person with an opinion", que é: sem dados, você é somente uma pessoa com opinião, né? Então, como opinião. Então, para ter uma ideia, essa pessoa, Edward Deming, ele é um estatístico, professor universitário lá dos Estados Unidos, e ele foi para o Japão depois da guerra e ele arrumou o Japão lá. Ele foi uma das pessoas responsáveis por erguer o Japão, tá? Então, ele é bem legal, tá? Muito obrigado a todos por assistirem, terem paciência comigo aí nessa apresentação. Foi excelente, mas ainda não acabou não, ainda vou te explorar mais um Agora pouquinho, vamos posso? lá, lógico, agora é só essa apresentação da tela aqui que acabou, agora vamos lá. Na verdade, eu queria antes fazer 2 comentários. Na verdade, eu queria saber se eu posso contar 2 histórias Lógico. sobre essa questão de contexto que você falou e que é muito importante, né? A primeira é sobre o hidrante, né, aqui de Nova York. A gente teve... Quanto foi? Tem o quê? 2 semanas, Cristiano, que um amigo meu veio para cá? Ele veio para cá, ele ia ficar 2 dias, e aí ele decidiu alugar um carro para... Na verdade, o Coloca a tua tela destino aí, dele... Lídia, agora.
Oi? Coloca a tua tela aí para o pessoal te ver agora. Acho que sim. Eu tô aqui com a pose toda em pezinha aqui, mas ninguém me vendo. Voltei. Valeu por avisar. Então, ele não ia ficar. Na verdade, ele parou em Nova York porque ele ia para outro destino. E aí, como ia fazer ponte em Nova York, ele falou: vou ficar uns 2 dias, 3 dias aí, antes de eu seguir para o meu destino. E assim ele fez. E eu nunca vi uma viagem tão cara e tão azarenta igual a essa, porque eu não vou contar a história toda, não, porque tadinho, ele não teve sorte, mas na hora de ir embora, ele decidiu alugar um carro, porque ele parou no Outlet, né? E aí ele pegou um carro à noite, porque ele ia sair tipo 6 da manhã para ir para o aeroporto, né? Então ele pegou o carro à noite, estacionou o carro. E no dia seguinte de manhã ele me manda uma mensagem desesperado que tinha uma multa no carro dele, porque ele parou em frente ao hidrante. E eu virei pro Cristiano e falei assim, mano, como é que ele não sabe que não pode parar na frente do hidrante? Não, assim, a história foi melhor assim. Deu a multa, eu falei, você recebeu multa? Pelo quê? Ultrapassou o sinal ou alguma coisa assim? Não, porque eu parei em frente ao hidrante. Eu, mano, como é que você parou em frente ao hidrante? Ele não sabia que era proibido. Eu, como não? Eu também não sabia disso também. Então, é uma questão de contexto. Ele não sabia, Exatamente. ele reclamou a mesma coisa. Ele falou, Lígia, estava escuro, eu não vi o hidrante. Realmente, o hidrante aqui é tudo marronzinho, né? Então, realmente, no escuro você não ia ver. E segundo, não tinha nenhuma sinalização. Não tinha avisando que ele tinha um hidrante. Então, seria outra pessoa que leva multa aí, então. E aí ele levou multa. Ele falou, e agora? Eu passo essa multa para alguém? Eu falei, filha, aqui não tem como passar multa, não. A não ser que seu seguro cobre isso. Eu não sei qual é o seguro do carro que você fez, do aluguel do carro, né? E leva multa. E não adianta. É estrangeiro, é turista, mas paga multa do mesmo jeito, tá? E ainda implica, eu já até aviso, se vier para cá, pegou uma multa, não vou pagar, enfim, vou embora, na hora de voltar eles vão te cobrar, tá? Cuidado. Seguro até visto isso. E é muito sério. E a questão que você estava contando a história é a questão de contexto. Realmente, É bem isso mesmo. eu sei, também nem muito bem por quê, porque eu não tenho carro aqui em Nova York, eu só ando de metrô, e eu não entendi, eu não sei por que eu sabia dessa história, mas quando ele me contou, eu assim, mas é óbvio que não pode parar. Eu não sabia. Eu falei, como não sabia, gente? É uma questão de contexto. É bem isso mesmo. E outra da questão e acho que para quem trabalha com storytelling, com dados, acontece muito isso com a gente, né? Não sei se você tem esse problema, Jéssica, mas comigo acontece muito. Foi o maior feedback que eu recebi na minha vida. Eu mudei e comecei a estudar o storytelling por causa disso. Eu sabia muito do dado, sabia muito da informação, e aí eu ia para frente do presidente lá da indústria farmacêutica que eu trabalhava e falava com ele como se eu estivesse falando, sei lá, não sei o que eu poderia dar de exemplo, mas assim, como se eu estivesse falando com o meu colega de trabalho que analisou os dados junto comigo, entendeu? Ah, sim. Assim, uma coisa assim, como se dois técnicos de futebol estivessem conversando sobre futebol, eu não ia entender nada, né? E a gente acha que está todo mundo na mesma página, e não está. Uma coisa é você analisar o dado, você que trabalha com dado, outra coisa é você ver uma apresentação sobre a situação financeira da empresa, são coisas totalmente diferentes. E eu falando de contexto, hoje aconteceu uma coisa bem engraçada também, que eu estava contando com o Cristiano. Semana passada foi feriado aqui em Nova York, um feriado judeu. Na verdade, acho que é 3 ou 4 dias, quase a semana inteira. E a gente não teve aula, na verdade. Na verdade, é assim como é que funciona feriados. Tem feriado nacional, que é para todo mundo, e tem alguns feriados regionais e que algumas empresas assumem ou não. Por exemplo, Halloween não é feriado, mas tem empresa que libera os funcionários, entendeu? Sim. Então, o professor teve 2 professores meus que liberaram a gente da aula por conta desse feriado. Mas, em compensação, a gente tinha um trabalho em equipe para fazer e eu não era o líder do grupo, né? Eu não sei se é em todas as escolas americanas, mas na que eu estou estudando acontece muito isso. Trabalho em grupo sempre tem um líder e tem que ser apresentado para o professor, é oficializado aquele líder.
e ele não estava conseguindo conversar com a equipe, a gente estava com o trabalho atrasado, e o pessoal crente que não ia trabalhar porque era feriado, né? O professor liberou, então a gente não vai trabalhar. Sim. E eu tomei a dianteira, porque o líder não estava conseguindo conversar com o grupo. Em resumo da história, eu botei todo mundo para trabalhar. Eu perguntei, tu é judeu? Não é judeu, então vai trabalhar. Vamos embora, porque a gente está com esse trabalho atrasado, e a gente tocou o projeto e entregamos no dia a tarefa que tinha que entregar lá para o professor. E aí, hoje, na aula, o rapaz me veio com uma garrafinha de uma bebida da Donuts, que eles mudaram agora o nome, né, a marca, mas é Donuts, que é de café com leite. Uma bebida café com leite normal no Brasil, né? Mas Sim. veio numa garrafinha bonitinha, toda estilosa. E aí ele me deu o líder e falou, queria te dar pelo trabalho que você fez, de liderança do grupo, que foi fundamental a sua participação, senão a gente não entregaria o trabalho. Obrigada. Ele me deu. E aí eu comentei com o Cristiano, né? Se fosse no Brasil, isso não queria acontecer, porque o café com leite para a gente, né, além de bebida, em referente a trabalho em grupo, é o cara que não fez nada, né? O café com leite é aquele cara que nunca faz nada, que verdade. fica lá pronto, e que a pessoa até ajuda. É o café com leite, vamos jogar no Tem seu até a time, mas palavra, ele é né? café com leite. Essa observação. E aí eu estava falando isso com o Cristiano, eu ri na hora, porque para mim, como brasileira, veio assim, poxa, ele está me dando um café com leite pela participação do trabalho. Se fosse no Brasil, isso é um deboche, né? É verdade. E Contexto ele não. diferente, depende de onde você está introduzido, né? O contexto que fica diferente, né? Isso, então essa questão de contexto, de trabalhar com dados, é muito complicado por conta disso. E os números são iguais, mas a história por trás deles não são. É isso que a gente também tem que ter muito cuidado em relação ao contexto. Bom, mas só para finalizar também mais uma história, a gente já conversou bastante sobre o gráfico de market share de pizza, né? Eu tenho a mesma opinião que a sua, eu não concordo com o que a Cole disse no livro. Concordo com você que, dependendo do gráfico, como ele é desenhado, ele é perfeito para apresentar, principalmente market share. Tem que fechar 100%, coloque em ordem. Enfim, cuidado com as cores, e ele desenha muito bem. Eu participei de um desafio da Cole esse mês, que era para refazer uma tabela, um dado que estava em tabela, e a gente tinha que criar um gráfico ou redesenhar a tabela, a gente que escolhia no desafio. E eu decidi transferir a tabela, que tinha 3 métricas super importantes, eu botei em gráfico bolha. Aquele lá E eu ela vi o teu gráfico bem legal, eu vi ela colocando lá. ela comentou que ela não é fã também do gráfico bolha, e eu vejo muita gente falando mal do gráfico bolha. E eu sempre defendo, tadinho, o gráfico bolha, porque as pessoas maltratam tanto ele, e ele é um gráfico excelente para apresentar 3 métricas. Agora, tem que saber apresentar, tem que Exato. saber O fazer teu o gráfico ficou desenho. excelente lá, E, né? Então deu para entender, né? eu Porque é gostei. difícil, porque é difícil mesmo. Você tem 3 eixos ali, né? Você tem lá o eixo XY, tinha que ter o tamanho também, né? Então não é fácil É, apresentar também, não é tão simples as coisas assim. Então não é tão simples. E outra coisa, o gráfico, por exemplo, eu fiz no Excel, né? Então, o gráfico de bolha do Excel, a primeira foto que ele apresenta é não, horrível. tem que sempre formatar os gráficos, né? Ele é terrível. Ele é terrível. Não dá para você trabalhar com a primeira cor que vem, do jeito que vem. Feio mesmo. Tem que manipular. Tem que manipular. É. Bom, deixa eu ver se eu já falei demais, mas é porque eu amei a sua apresentação. Vou ver se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui que eu acabei passando direto. O Ripper entrou aqui na nossa. O Ripper até No colocou ali, ó, boa noite, Ripper, colocando ali que ele viu um desenho que viviam guinchando o carro de desenho em frente a hidrante. Tinha desenho que fazia isso. O contexto faz toda a diferença. Eu tô meio perdida aqui nos comentários. Alguém escreveu alguma coisa, Cristiano? Você viu aí? Agora não, fala que tá muito bom. O pessoal tá gostando, que bom. Deixa eu colocar aqui posso mostrar uma apresentação que eu te mostrei antes ali, aquele só para mostrar, Claro. resumir uma coisinha aqui pro pessoal também. O Ademir também está aqui, ele foi no 5, já está preparado para ir para o próximo. Eu quero mostrar pro Cristiano. pessoal aqui, ó. Fechei, cabeção. Um
que eu estou desenvolvendo aqui para agora os meus treinamentos também, Uhum. e para mostrar sobre melhores práticas. O pessoal está vendo bem minha tela? Estamos, eu estou vendo. Por exemplo, um resumo aqui. É um resumo geral, né? Mas para você não tem tantos indicadores, mas o que é importante, eu acho que é bacana você apresentar quando você tem uma métrica, é comparar ele também. O Ripper é um cara que fala isso também. Eu já vou falar sobre o livro, me lembro de falar sobre o livro. O Marcus Ripper fala isso muito bem numa apresentação que ele fez justamente no Excel Weekend também, me lembro que ele fala isso. O Ripper que fala que essa palavra que veio que o gráfico, a apresentação, você tem que tomar uma ação em cima dele, foi do Ripper que eu escutei falar na apresentação dele. E é bom sempre comparar com uma métrica, o comparar, né, para você também estar indo bem ou não, é em relação ao seu passado ou em relação a alguma meta, né? Então, eu fiz um desenho aqui justamente para resumir várias dicas de melhores práticas de visualização de dados, que é algo clean, né? Eu gosto, né, vocês nunca vão ver meus gráficos meus painéis, né, muito cheios ou muito pesados e imagens de fundo com fotos e coisas assim. Eu gosto sempre de deixar bem limpo. Eu também. Por exemplo, eu tenho todos os indicadores aqui principais. Por exemplo, poderia colocar menos, mas vamos analisar que foi a pessoa que pediu e era considerado os mais importantes para ela. Então, ele tem a métrica e também comparado com o ano anterior. Aqui aparece absurdo alguns números, é porque 2018 ele tem somente dados até julho, se vocês perceberem aqui, e ele compara com o mesmo período até julho do ano passado. Então, olhando os números que são iguais, mas comparado assim, que ele já está praticamente o mesmo número do ano inteiro do ano passado, em 2018. Né? Então, por isso que, olhando aqui, são iguais, mas é porque 2018 só tem até julho, então fica, né, que compara com o mesmo período. Olha só, produtos, os top 5, né? A gente quer mostrar somente os principais. E uma dica que é legal aqui também, por exemplo, esse aqui foi feito no Power BI, mas pode ser no Excel, com outros tipos de recursos, Tableau ou qualquer outra ferramenta. Ao invés de fazer 3 gráficos, por exemplo, tem o faturamento mensal. Ao invés de fazer 3 gráficos de linhas, fazer 3 gráficos separados, eu botei aqui, ó, quero ver faturamento, agora quero ver custos, né? Agora quero ver lucro. Então, você tem a opção de ser interativo para você não poluir muito o gráfico, deixando sempre o principal, por exemplo, é faturamento, mas com a opção que eu quero ver a evolução dos custos e do lucro também mensal, né? Outro exemplo que você pode melhorar também, por exemplo, você tem botões aqui para mudar o estilo de visualização. É muito legal que eu vi alguns exemplos de... aqui também você passa o mouse, ele dá um resumo do que você selecionou, mas exemplos de... Por exemplo, isso aqui conta com uma melhor prática de visualização de dados, de storytelling também, colocar um botão aqui para quem tem dificuldade para visualizar, enxergar. Você clica um botão aqui, ele aumenta a fonte de todos os visuais. Eu vou fazer esse exemplo ainda também, mas eu acho muito interessante falar aqui para vocês, é legal, eu vi um exemplo de, às vezes tem aquela pessoa que tem muita dificuldade de enxergar, mas ele quer ver, você botar uma opção de uma lupa aqui, quando ele clica, ele aumenta todas as fontes do seu painel. É bem interessante isso aí também. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui também, ó, essa tabela direita eu botei só para me validar algumas informações, né? Mas, logicamente, não seria esse painel final. Mas só para mostrar, por exemplo, aqui uma análise de produtos, né? Os produtos mais faturados em 2018. Mas ele mostra que alguns produtos também, comparado ao ano anterior, eles estão menores do que o ano anterior, né? Então, ele mostra no gráfico aqui, ele está falando aqui, que ó, esses 5 produtos aqui, este ano, estão vendendo menos do que o mesmo período do ano anterior, né? Então, algumas dicas de visualização de dados no painel para vocês aí, tá? Só isso mesmo. Excelente. Eu gosto realmente também dos seus painéis por causa desse ar clean que você dá, porque as pessoas falam de cores, né? Ai, abusem das cores nos dash. Não quer dizer que seja colorido. Use as coisas a seu favor, porque quem é o dono, quem é o rei do Dash são os dados, não as cores, né? Então use ela a seu favor. O livro aí, a Viviane pediu para mostrar, da Cole, Storytelling with Data, é um livro excelente, mas o Storytelling com dados é o que o Gerson falou, né, gente, lá no início da apresentação dele. Não use também como
uma Bíblia, né? Eu tenho que seguir, senão eu não vou para o céu. Olhe com olhar crítico. Por exemplo, ela critica o gráfico de pizza, ela não gosta, ela não usa, ela te dá outras soluções muito boas para se usar o gráfico de pizza. Até acho que eu já vi o Stephen Field discutindo com ela sobre isso, Ó, esse aqui para mim é o melhor cara que tem de bom gosto. Assim, não que são perfeitos, mas assim a questão da simplicidade e melhor livro para mim é esse aqui, ó. Legal. Desse cara aqui, ó. Uhum. Para ter uma ideia, ele foi o cara que criou o nome, o conceito do dashboard, o nome dashboard para aqueles painéis indicadores, tá? Que antes desse conceito o pessoal chamava de painel de instrumentos, né? Nas indústrias dos dashboards, era painel de instrumentos, o painel de indicadores. E a questão de, por exemplo, do dashboard, eu sou contra as pessoas falarem, mas para mim dashboard é isso. É que assim, ele criou o conceito, o nome dashboard, para os painéis de indicadores da forma que ele acha correto, que é em uma única tela, somente os indicadores principais, né? Para atingir um ou mais objetivos e algo assim. Então, se ele criou o conceito e as melhores práticas para aquele conceito são esses, fugindo daquilo, então, é um painel de indicador. Então, tipo, se é um dashboard, é o que ele falou, porque ele que criou esse nome dashboard para painel de instrumentos, né, dos painéis de indicadores. Mas o dashboard é aquilo que ele fala que é. Então, se não é aquilo, é outro nome. Então. Assim, vamos também... eu tenho criticado bastante as pessoas. Eu uso muito o LinkedIn para isso, né? Porque é o que eu falei, né, falou sobre no melhor momento sobre storytelling, né? A gente com dados, a gente está na melhor fase da visualization, porque agora a gente tem um conhecimento de storytelling, a gente tem as ferramentas muito boas no mercado para trabalhar isso. Imagina Napoleão Bonaparte lá para fazer o gráfico dele, que já existia gráfico naquela época, o quanto que era complicado, né? A gente tem ferramentas boas para minerar dados, para analisar dados, então a gente está com a internet, está com tudo a nosso favor. E eu fico muito. Sempre aparece, né? Alguém que põe assim: olhem o meu painel. No LinkedIn tem muito, né? Olhem o meu painel que eu fiz, não sei o que. O painel não diz nada com nada, não explica nada. É como o Ripper falou: se não tiver uma ação, não estiver explicando, te dar uma ação, ele não serve. Tem 50 então, assim. informações numa mesma página. Tipo, o cara se perde. Exato. Esse seu que você usa mais claro, né? Assim, fundo branco. Eu também, eu sou apaixonada por fundo branco. Eu recebi até uma crítica depois da minha apresentação no Excel Weekend, de um cara falando que não concordava de eu ter falado de usar o fundo branco, porque na empresa dele se usa o fundo preto, porque o chefe dele quer. Ok, não está errado. Exato, não está errado. E se você trabalha numa empresa em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, põe o fundo preto. Eu também, eu já fiz, eu já fui contratada para fazer, o cara queria o fundo preto. Eu ponho preto, claro. Não tem problema. A questão é que o branco ele vai te dar. Fica mais fácil a leitura, fica mais. E o preto ele vai te tirar muitas cores para trabalhar. Mas, cara, se é para botar preto, se é essa questão do preto, vamos fazer no fundo preto, entendeu? A Karen também é uma pessoa que fala muito das cores no dashboard também. Então, assim, o foco não é no gráfico girando, é o que você falou. O pessoal põe gráfico 3D achando, olha, eu fiz o meu gráfico em 3D, e não diz nada. Exatamente. Não diz nada, né? Exatamente isso. Bom, alguém tem alguma pergunta? Preto tem que tomar muito cuidado, né, das cores que tem que usar. Eu tenho um exemplo aqui que o pessoal gostou bastante, assim, mas eu estudei muito até eu conseguir fazer, porque assim, os meus são sempre tudo muito clean, muito branco, né? Eu vou fazer um preto, eu vou fazer com fundo escuro para mim fazer um desafio para mim, mas tentar deixar ele agradável, deixar ele agradável. Então eu fiz esse aqui, que deixa eu compartilhar aqui. Esse aqui que o pessoal gostou bastante, assim, tá? Eu também faço isso, às vezes eu me desafio, eu faço algumas coisas assim que eu nunca faria, assim, tipo, eu não gosto disso e faço para realmente trazer o desafio, eu não porque deixei no preto, entendeu? Eu fiz uns tons escuros com umas cores que dá um contraste legal, que você consiga pegar, né, alinhamento, eu sou muito perfeccionista na questão do alinhamento, tem que estar tudo alinhadinho.
Então, é um exemplo de fundo escuro que eu achei que ficou, tipo, contraste bacana, assim, sabe? Sim, sim, com certeza. Ficou muito bonito, parabéns. E é bom se desafiar mesmo, porque senão é o que você falou, né? Ah, eu adoro o gráfico de colunas e barras. O Cristiano também é fã desses gráficos. Eu também, eu concordo com tudo que você falou, é muito bom esses gráficos. O problema é que senão todos os nossos dashes vão ficar só assim, né? Com gráficos de colunas e barras. Linhas, eu também adoro o gráfico de linhas. Então, a gente tem que usar um pouco da nossa criatividade para conquistar o público, né? Que é a nossa audiência. Às vezes, tem que realmente fazer algumas coisas que a gente não concorda, que estaria fora do nosso Eu entendimento. estou com alguns projetos para fazer justamente para isso. Eu estou desenvolvendo, pegando de dados públicos e fazendo uns gráficos fugindo. É que assim, fugindo para mostrar e é mais marketing, tá? Porque, por exemplo, para alguém me convencer que os top 5 produtos é melhor de apresentar dessa forma de barras de ordem decrescente e mostrar de uma forma que seja mais fácil de interpretar, é difícil, né? Então, eu sempre penso no público-alvo, no diretor que vai analisar aquilo, que é muito simples e fácil ele interpretar esse gráfico e ver aquilo. Para que você vai inventar algo que já tem algo muito bom? E eu não consegui ver algo melhor do que isso ainda. Então, é mais a questão de marketing mesmo para chamar atenção que seja diferente, mas eu gosto muito do barras e pizza, não porque é mesmice, mas é porque eu acho que a leitura é muito mais fácil para quem vai visualizar todo dia aquilo, entendeu? Uma coisa é você fazer um infográfico, é você contar uma história no infográfico, aí é outra história, mas num Dash eu tô pensando, tipo, algo que você vai, todo dia alguém vai olhar aquilo para tomar decisão. Toda semana tem uma atualização e a pessoa tem que acompanhar, ela realmente prefere o mais simples. Exatamente. Senão, toda vez que ela pegar aquele dash, ela vai ter que, peraí, o que isso diz, né? O que esse gráfico agora está falando? Concordo, realmente, excelente. Sobre esse dash de desempenho de faturamento, você divulgou ele em algum lugar? Ainda não, estou mostrando a primeira vez aqui. Legal. O Thiago Muniz está falando que ele costuma se inspirar, peraí, que está bem em cima aqui da... Não estou conseguindo. Em outros dash, pesquisa bastante, porque se não for atraente, é isso que vocês falaram, não vai manter a atenção e não vai dizer nada. Eu acho uma mania muito feia, mas eu não compartilho com ninguém, mas é uma tarefa que eu faço. Eu pego um dash de alguém e tento fazer melhor. É errado você achar que está fazendo melhor, tá? Isso é enganação nossa, né? É muito também preciosismo de falar, o meu ficou melhor do que de fulano, não é isso. Mas é bem desafiador você pegar, tipo, fazer um teste, pega um do Gerson e tenta fazer melhor que ele, assim, porque vai te... Isso é legal fazer para se desafiar mesmo. Para desafiar, porque pegar gráfico ruim para melhorar é fácil, né? Agora pega um dash bom, bem feito, como o do Gerson, e tenta melhorar para abrir a mente mesmo, para ficar mais criativo. O livro, o Ademir Justino está pedindo de novo o livro. O livro é Storytelling com dados, da Cole. Eu vou fazer uma live também, uma hora dessa, quero fazer. Ela tá lançando um novo livro, né? Eu vou compartilhar. Eu comprei já o novo livro dela, já. Já comprou? Eu tenho no meu Kindle online só. Eu tenho aqui. Storytelling com dados da Cole. Tá, já tenho 2, eu comprei o 2 dela. Gerson, eu vou te falar uma coisa. Ela fez um workshop aqui, em Nova York. E aí eu falei, eu vou, né? Que legal. Vou tentar ir. Foi. Já tem bastante tempo isso. Aí eu fui lá olhar 4 horas de workshop o dela. Certo. Porque o dela, na verdade, é mais extenso, mas ela, às vezes, faz essas viagens e ela faz uns mais curtinhos. Chuta o valor do workshop. Uns $400. $900. Uau! Para 4 horas. 4 horas. E aí eu fui lá, assim, mandei uma mensagem para ela. Cole, eu sou do Brasil, estou estudando aqui. Poxa, você não faria um desconto para mim, estudante, não? Brasileiro gosta de desconto, né? Ela nem me respondeu. Assim, é até bom falar disso, né? Porque a gente brasileiro tem essa coisa de desconto, né? Pedir desconto, tem que ser de graça. Aí eu falo, né? Olha, eu agradeço muito a sua disponibilidade, essa de realmente estar aqui, porque não existe almoço grátis, tá, gente? Vocês viram
o trabalho que ele teve, do tempo dedicado ao estudo para chegar e fazer essa apresentação aqui para a gente. Quantos livros ele apresentou já, quantos vídeos ele falou, histórias que ele contou aqui, para hoje ele conseguir fazer os testes que ele faz. Então, assim, tá certo em cobrar, fazer curso, é isso mesmo, tem que valorizar, entendeu? Faça bastante curso, o pessoal compra os cursos do Gerson, que realmente fazer. Acho que hoje em dia, eu vou até aproveitar de fazer uma pergunta, eu tenho uma opinião sobre isso. Hoje em dia, não tem mais essa questão do teu cargo para fazer dash na empresa, né? Eu acho que, bom, eu acredito que não importa o seu cargo, a sua função na empresa, você tem que ter o mínimo de noção de contar a história com dados. Com Você certeza. concorda com isso? E concordo, e também você conseguindo fazer isso, você tem muitas chances de chamar atenção, se destacar na sua empresa e ser promovido. Ou que não seja promovido, mas que ganhe aumento, que seja destaque na sua empresa, que a pessoa, você vai chamar atenção. Então, não é só porque você, não sei se vai, né? Não, mas é questão de você pensar em como você vai chamar a atenção das pessoas fazendo isso. Você ser diferente, que você está mostrando valor, são vários benefícios. Primeiro porque eles estão vendo que você está se dedicando, você está fazendo algo a mais, que já a empresa gosta, né? Com o tempo, isso vai ser o básico que você tem. Então, você já está se preparando e antecipando com a tendência do mercado. Depois, você, né, além de se destacar ali, você já está chamando atenção por correr atrás de algo. Depois você vai se destacar, porque ninguém pediu para você fazer, você já está fazendo, chamar atenção, se destaca. E fazendo isso, você tem mais chance de ser promovido, você tem mais chance de aumento, né? Então, são só benefícios, você não vai sair perdendo. E conhecimento não perde mais. Né? Claro, o conhecimento é sempre seu, não perde. E também as dicas que você deu aqui também, elas são aplicáveis até numa apresentação em PowerPoint. Então, às vezes, você não tem um dash que você tem que montar 20 gráficos. Exatamente. Às vezes, você tem que precisar de 3 gráficos para botar numa apresentação. E ele ensinou as técnicas, o Gerson apresentou aqui técnicas para fazer com que esses gráficos fiquem mais claros para a sua audiência. Às vezes, pode ser um gráfico que você queira que melhore para te ajudar na sua apresentação ou realmente numa negociação. Às vezes você está negociando venda, né? O pessoal que trabalha em vendas precisa muito estar em negociação de valores. Talvez um gráfico vai te ajudar até a explicar melhor. Eu tenho outra apresentação, se melhores práticas também, e eu estou preparando um material agora de gráficos que mentem, né? Então, só que eu estou preparando porque, assim, eu não quero mostrar somente o que está errado, mas de como fazer aquele que está errado, fazer de forma correta, entendeu? Mostrar, eu quero criar no Excel ou no Power BI como é e como deveria ser, porque justamente tem gráficos que saíram no jornal, que foram destaques. Tem um do gráfico do Dória, não sei se você lembra, não sei se você já viu do Dória. Eu separei vários gráficos aqui, já são gráficos que mentem, que um do Dória que mostra tipo o eixo totalmente desconexo à proporção para dizer que ele está muito lá em cima. Saiu nos Estados Unidos num jornal mostrando esse gráfico aqui. Então eu estou montando uma apresentação de gráficos que mentem. É bem legal, isso que é bem legal. Gerson, ótimo. Assim, por mim, a gente continuaria nesse assunto. Eu adoro fazer live, assim, webinar. 8h40 já, quer dizer, é 8h40? Nossa, bastante tempo. Gerson, muito obrigada. Tiago está aqui falando que o papo foi bem gostoso. Agradecendo também. Obrigado a todos pela presença, né? Fico feliz por você ter aceitado. Já deixo aqui o convite para um próximo. Por favor, volte. Quando você estiver aí com o seu material sobre os gráficos que mentem, vem aqui falar para a gente. Gostei muito. E, enfim, gente, quem não conheceu o trabalho do Gerson, que eu acho que é muito difícil, né? Segue ele tem um canal. O canal é qual lá no YouTube? Minhas Planilhas. Só coloca lá, Gerson, Minhas Planilhas, que vai aparecer lá. Como é que fala pronuncia seu nome correto, o segundo? É que assim, ninguém muito escuta falar, mas eu coloco sempre Gerson Virguts, né? É Virguts. Mas o meu nome completo é Gerson Geraldo Virguts. Virguts? Virguts. Alemão, origem alemã. Do sul, né? Enfim, gente, muito obrigada.
pela participação de vocês também. Obrigada, Gerson. Já está aqui o convite para o próximo. E só para falar que a gente agora em outubro a gente tem mais 2 apresentações, uma com o Rafael, que ele tem uma empresa de BI, ele tem um sistema de BI maravilhoso, mas ele vai falar sobre governança de dados. E vamos também ter o Ranieri, que é o estatístico, para falar sobre a carreira de estatística nesse mundo, né? Que eu lembro que meu avô falava, Gerson, que estatístico só trabalha no IBGE. Se ele soubesse como o mundo está hoje, acho que ele mudaria a opinião, né? Até porque estatística hoje que está crescendo muito a questão do data science, de machine learning, cara, estatística pura esse negócio, cara. Então, hoje em dia, com esse volume de dados que a gente tem e a gente precisa fazer, vai ser bem interessante, sim. E para novembro eu ainda não liberei a grade, mas a gente já tem duas palestras confirmadas. Uma sobre dados, eu ainda vou falar melhor, e uma sobre inteligência artificial. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, para ficarem acompanhando o nosso webinar, que eu vou estar sempre atualizando lá a agenda. E, enfim, quer falar mais alguma coisa? Fechar, Gerson? Pessoal, nos vemos no Excel Weekend 6. Participem lá, tá? Vão lá no Excel Weekend, que eu quero conhecer vocês presencialmente. Eu adoro conhecer. Eu acho uma das partes mais legais é você só conhecer a pessoa online, estar lá presencial. Pô, você que é o Gerson. Pô, que legal que você que comenta lá nos vídeos. Pô, que legal, eu vi que teu comentário. Cara, eu acho sensacional isso, eu adoro isso. Então, o Excel Weekend, o Marcos Ripper virou meu amigão, assim, que a gente vai no aniversário do filho um do outro. A gente se conheceu, muito legal mesmo, parece. Vale a pena, pessoal. A gente... que nem o Cristiano comentou ali, de um evento lá de 4 horas, $900, você vai pagar menos que isso para 2 dias inteiros, com vários especialistas. Vem o cara de produtos, né, o responsável pelos produtos da Microsoft na área de Excel, cara fera. Exato. Então, cara, não... né? Então, vale super a pena, vale super a pena. Vale, porque é exatamente isso que você está falando, assim, você e o Ripper já foram palestrantes do EW, vocês não estão palestrando nessa 6ª edição, mas vocês vão estar lá. Sim, então, assim, é esse network todo, né? As pessoas ficam assim, vão gravar e botar online. Não é o EW. No dia que a gente for fazer isso, acabou o EW, porque o EW ele cresceu realmente para juntar as pessoas, né? A gente quer aperto de mão, a gente quer que as pessoas olhem uma nos olhos dos outros e façam negócio, conversem, tirem dúvidas, dê sugestão, enfim, é networking, ok? Muito bom. Obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado pela presença, paciência. Obrigado pelo convite, Lígia. Abraço para o Galvão aí também. Obrigado para alguns alunos que estão aí, que eu vi que apareceram. Obrigado a todos mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.